E hoje há uma nova reunião no Infarmed que volta a juntar políticos e especialistas. Este é o 10º encontro realizado para avaliar a situação epidemiológica no país. Ora, e para percebermos a utilidade destes encontros, é nosso convidado neste Mais Info Fausto Pinto, é Presidente do Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, a quem agradeço também a disponibilidade para estar connosco em direto. Fausto Pinto, muitas críticas têm sido feitas a estes encontros que juntam especialistas de saúde e políticos. Estas reuniões têm utilidade, na sua opinião? Eu penso que é muito bom dia, em primeiro lugar, muito obrigado. Penso que é muito importante haver a ligação entre a ciência e a política e tratando-se de uma situação como esta, que é uma situação de saúde pública, de emergência em saúde pública em termos globais, é fundamental que exista uma boa base científica e uma boa evidência, ou aquela que existe, para que as decisões políticas possam ser tomadas com a maior informação possível. E é nesse sentido que temos vindo a dizer que é muito importante que os decisores políticos ouçam não só aqueles, enfim, que são os seus conselheiros e que são aquelas pessoas de confiança, digamos assim, dos decisores políticos, mas também poderem alargar à academia e poderem alargar, no fundo, e incluir o maior número possível, dentro do razoável, mas o maior número possível de massa cinzenta que temos em Portugal. E é nesse sentido, aliás, isto tem acontecido noutros países, com criações de comissões de peritos, que envolvem não só as pessoas de confiança, nomeadamente pelos decisores políticos, mas também outras pessoas pertencentes à academia, nas áreas que são muito importantes de ter a informação e de ter a informação científica que possa, de facto, ajudar a tomar essas decisões e que seja feito de forma independente. Portanto, isso é, no fundo, o que temos vindo há algum tempo a afirmar, que é importante haver este tipo de reuniões, mas é importante que seja alargada para não ficar apenas confinada, muitas vezes a pessoas muito respeitáveis, mas que muitas vezes nem têm grande experiência no terreno e estão a basear-se mais nos números que vão recebendo e não tanto naquela que tem sido, nomeadamente, a experiência mais no terreno. E, nesse caso concreto, por exemplo, as instituições médicas têm vindo, órgãos médicos, o Conselho de Escolas Médicas, têm procurado, de uma forma positiva, contribuir também para veicular a informação que possa ser útil à tomada de decisão. Sr. Doutor, olhando para essa questão que nos coloca, se esses especialistas de que fala de forma mais alargada e quem está no terreno fosse ouvido, era possível ter uma fotografia mais real daquilo que se está a passar? Eu penso que sim, porque, como podemos, infelizmente, constatar, a situação neste momento em Portugal não é famosa e, se calhar, fazendo um investimento maior em algumas áreas e havendo um aconselhamento mais adequado para tomar as decisões mais adequadas, entretanto já foram tomadas também algumas decisões importantes. Penso que a criação desta nova comissão, liderada por uma pessoa de grande respeitabilidade, o Dr. Rui Portugal, penso que é uma boa decisão. Mas achamos que quanto maior a informação e a credibilidade dessa informação e a independência dessa informação, maior, no fundo, aquilo que, para tomar a decisão política, vai ser necessário. Portanto, o envolvimento de pessoas que possam ajudar a esta decisão, de forma independente e com conhecimento real do que se está a passar, podem ajudar a tomar melhores decisões, que neste momento são fundamentais para podermos melhorar aquilo que é a situação epidemiológica em Portugal, que não está bem, sobretudo em determinadas regiões, nomeadamente aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, e isso só é possível se, de facto, os decisores políticos estiverem munidos de toda a informação possível para tomar as melhores decisões possíveis. Sr. Doutor, e olhando para as decisões que foram tomadas até agora sobre a situação epidemiológica em Portugal, considera que tem havido acordo entre aquilo que é a mensagem dos técnicos e depois a decisão política, ou temos em alguns casos algum desacerto naquilo que é dito pelos especialistas e que depois é decidido pelo Governo? Um dos problemas com esta situação é que isto, sendo uma situação de saúde pública, não é a matriz habitual com que os políticos estão habituados a lidar. E, portanto, há um nível de incerteza e, de facto, os políticos têm, de uma forma geral, dificuldade
em lidar com a incerteza que é a base da ciência. E, portanto, nesse sentido, eu penso que tem havido, de facto, aqui alguma dificuldade nesta translação, se quisermos, o que se pode traduzir depois, talvez, em algumas atitudes que não tenham sido muito positivas, quer dizer, o facto de se ter sido, se calhar, demasiado otimista, de não se ter tido uma atitude pedagógica para com a população, que era fundamental, e até de algumas decisões que foram tomadas e que talvez não tenham sido as mais adequadas, resulta precisamente, por vezes, dessa desconexão entre aquilo que é a informação veiculada pelos especialistas e pelos peritos e pelos académicos, muitas vezes com um grau de incerteza que para os políticos por vezes têm dificuldade em poder acomodar essa incerteza. E é por isso que quanto mais independente, quanto mais informação puder ser veiculada para que sejam tomadas as boas decisões, é fundamental. E é fundamental, nesta altura, ter uma pedagogia muito adequada, muito assertiva para a população, para que as regras sejam seguidas de forma muito consistente, porque neste momento, para podermos ter uma vida, enfim, o mais adequada possível, é fundamental que estas regras sejam seguidas, é fundamental que haja aqui uma mensagem por parte das autoridades e por parte do Governo que seja muito clara, muito pedagógica, porque senão teremos muita dificuldade em poder ter uma situação que de facto nos permita sair com mais importância e com mais relevo para o país do que aquela que neste momento estamos. Portanto, a pedagogia podemos ter sido rápidos demais na questão do desconfinamento? Isso eu já disse várias vezes que acho que sim. Aliás, eu disse isso publicamente, que achava que deveríamos ter aproveitado a oportunidade de termos sido dos últimos a ser atingidos por esta pandemia na Europa, para ver um pouco, ter a humildade de ver um pouco o que estava a passar noutros países que iam um pouco à frente de nós. Houve, de facto ninguém quer estar confinado, como é óbvio, mas houve, se calhar, um excesso de otimismo que se traduziu numa rapidez e, como sabemos, a pressa, a regra geral, é má conselheira e acho que aqui também o foi. E, portanto, mas estamos a tempo de arrepiar esse caminho, desde que as decisões tomadas sejam as mais adequadas, desde que haja, de facto, capacidade e humildade para poder ouvir e também competência para organizar, para estabelecer boas coordenações e tomar decisões que sejam, neste caso concreto, investimento nesta área, que neste momento é um problema fundamental para o país, não só em termos de saúde, mas também para a recuperação económica do país. É fundamental haver um investimento na área da saúde e, em particular, neste caso, na área da saúde pública. Sr. Doutor, outra das críticas que têm sido feitas tem muito a ver com a liderança nesta matéria em Portugal. Muitas vezes à Direção-Geral de Saúde, também ao Ministério da Saúde. Considera que essa liderança, não falando muito em particular, mas que essa liderança necessita de ser reforçada para passar até a mensagem que disse de forma clara? As decisões em relação às lideranças têm a ver com quem tem a função de tomar essas decisões. Olhando para os resultados não são brilhantes. E, portanto, em qualquer equipa de investigação ou equipa num hospital, numa universidade, nós temos tendência a equipar essas equipas ou tornar essas equipas o mais eficazes possível. E isso faz com lideranças fortes. E, portanto, o que eu posso dizer é que não é possível ter um exército a funcionar de forma adequada se não tiver uma liderança forte e uma liderança que sabe exatamente o que fazer e que o faça de forma muito assertiva e que, de facto, envolva de forma muito clara as pessoas que estão sob a sua alçada. E, portanto, a decisão neste momento, em termos de tomadas de decisão, é muito importante que seja feita de forma muito clara e às vezes há necessidade de tomar medidas que implicam mudanças, mas isso... Na DGS, Sr. Doutor? Não, eu não queria... Apenas o que eu posso dizer é que e nós em ciência e medicina funcionamos muito em função dos resultados. Quando os resultados não são os melhores, temos que pelo menos rever as práticas que estão a levar a que esses resultados não sejam os mais adequados. Se isso envolve as lideranças ou não, quem tem a responsabilidade de tomar essas decisões tem que pensar, tem que refletir, porque vai responder também pelos resultados
que depois vão ocorrer. E neste momento é um facto que os resultados não são brilhantes. Vou ainda questionar-lhe sobre uma última coisa que tem a ver com a reunião do Infarmed que está a decorrer. Muito genericamente, acredita que hoje vamos ter uma reunião com dados mais concretos que possam também levar a decisões um bocadinho diferentes daquelas que temos assistido nos últimos tempos? Bom, isso não lhe posso dizer, porque eu nunca participei em nenhuma destas reuniões. Aliás, devo-lhe dizer que as escolas médicas nunca foram convocadas para estas reuniões e, portanto, não sei exatamente o que é que lá irá ser mostrado. Presumo que irá ser feito um ponto de situação pelos epidemiologistas que lá estão. Como digo, não sei se terão mais alguns convidados, não faço ideia. Como digo, acho que é importante ouvir-se. E é importante ouvir-se as várias estruturas e as várias entidades que têm capacidade de poder ajudar a encontrar as melhores soluções e não ficar confinado apenas aos conselheiros que às vezes dizem aquilo que quem os nomeou gosta de ouvir, e se calhar é melhor ir um pouco para além disso e envolver também outras áreas, outras cabeças, outros saberes, outros conhecimentos que nesta fase eu diria que são críticos para se poderem tomar as decisões mais adequadas. Muito bem, Dr. Fausto Pinto, agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco. Obrigada. Com certeza, muito obrigado.